Alô, amigo, amiga do canal do YouTube Naum Castro. Sejam muito bem-vindos. E quero expressar a minha gratidão a cada um de vocês que tem prestigiado e acompanhado cada um dos vídeos que nós temos postado no canal. Começamos agora mais um episódio da série Evangelho no Lar. Hoje, com a palestra Dentro da Caridade Não Há Depressão. Queremos começar assim. Segundo a ciência médica, a depressão é uma doença que se caracteriza por uma alteração do quimismo cerebral. Em algumas pessoas, os neurotransmissores noradrenalina, serotonina e dopamina sofrem um desequilíbrio na sua promoção, permitindo a instalação da doença. Esse desequilíbrio no quimismo cerebral pode ter a genética como causa, ou fatores externos, como gatilhos disparadores, na forma de trauma, uma perda ou algo assim. Mas tomando por base a máxima do Evangelho de Jesus, que anuncia a perfeição das leis de Deus e que apresenta uma justiça sem erro, cujo lema é a cada um segundo as suas obras, qual é a pergunta que não quer calar? Primeira pergunta. Já que a causa é a genética, e realmente em minha família tem alguns depressivos, por que eu não nasci em uma família sem essa predisposição? Olha que interessante isto. Você poderia ter reencarnado em qualquer família do planeta Terra que não trouxesse na sua genética esta predisposição para a produção limitada em desarmonia desses neurotransmissores. E, portanto, você não se manifestaria com esta doença. Outra pergunta. Já que a depressão pode ser disparada por essas situações traumáticas, me responda, por que tantas pessoas passam por momentos mais angustiantes, mais dolorosos do que aqueles pelos quais eu passei e não entram sequer em leve processo depressivo? Ou seja, porque essas situações me impactam tanto ao ponto de eu me desarmonizar e produzir a queda desses neurotransmissores que me levam a apresentar o quadro depressivo. A palestra de hoje tem o objetivo de oferecer elementos para que comecemos a colher respostas para estes questionamentos. E nós vamos então agora atacar de Belchior, na hora do almoço, no centro da sala. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo. Moço, 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 eu ainda sou bem moço para tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Aparecida, Aparecida. Preste atenção, coisa super importante. Pois se não chega a morte ou coisa parecida.
O que é que se parece muito com a morte? Isto na descrição daquelas pessoas que atravessam o processo depressivo e que se descrevem como tendo um oco dentro de si, um oco no peito, em que não sentem nada, não conseguem ser estimulados por alegria alguma, e esta alegria não os toma por completo, que nada os anima, que nenhum prazer lhes empolga. Nós estamos falando exatamente da depressão e das agonias de quem a atravessa neste momento evolutivo. Mas eu quero apresentar para vocês algumas questões que estão sendo trazidas por espíritos que se acostumaram a ser estudiosos da alma humana. O espírito Hermâncio Dufour nos diz na libertadora obra Reforma Íntima Sem Martírio que, à luz da imortalidade, as referidas depressões são como uma tristeza do espírito que amplia a consciência sobre si. Amplia a consciência sobre si porque até então ele, o espírito, estava vivendo na pegada de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse espírito vai tomando decisões no uso do seu livre-arbítrio sem se preocupar com o que causa aos outros. Acolhendo pensamentos infelizes, agasalhando sentimentos doentios, sem se preocupar com a qualidade do seu viver. Então, no momento de maior amadurecimento, chegado em um ponto em que consegue enxergar-se e enxergar a sua vida sob um novo olhar, um olhar mais corajoso, um olhar mais inquiridor, ele chega à conclusão de que ele está sentindo algo diferente. Que aquela vida não foi capaz, a vida que ele viveu até então, não foi capaz de produzir para ele os elementos produtores de felicidade. Aí então ele sente uma depressão que se inicia muitas vezes na erraticidade, no plano espiritual, no mundo espiritual antes de ele voltar a reencarnar. Quando ele, que já não tem mais o corpo físico, sentindo que está mais liberto dos sentidos materiais que antes o corpo material oprimia, ele percebe com clareza a natureza de suas faltas, das suas imperfeições, e ele percebe de uma forma ainda mais especial quais são as suas reais necessidades evolutivas. Percebe ele principalmente o tempo e as chances que ele desperdiçou e o quanto atraiu de dor para a sua vida, toda vez que ele violentou as leis de Deus dentro da sua própria consciência, gerando o pranto em torno de si, nas pessoas do seu raio de ação e, por conseguinte, o sentimento de culpa na alma. Porque a gente vai fazendo as besteiras, magoando as pessoas, gerando lágrimas e dor à nossa volta, sem muita preocupação com isso, tocados pelo nosso egoísmo de apenas interessar a nossa felicidade. Mas chega uma hora que a conta se apresenta no tribunal da nossa consciência.
e somos tomados por um sentimento de culpa atroz. Com a chegada do mundo de regeneração, com este mundo de regeneração batendo à porta do planeta Terra e dos seus habitantes, a misericórdia de Deus permitiu que muitos espíritos fossem retirados dos pântanos morais do umbral, concedendo-lhes uma última oportunidade de permanecerem na Terra. Porque os espíritos que vêm trombeteando a mudança do planeta Terra para um nível melhorado, na hierarquia dos mundos, eles apresentam igualmente que para isso, muitos espíritos que não guardem mais a mínima condição de conviver com este boom de desenvolvimento moral pelo qual a Terra passa, eles serão exilados deste planeta para outros mundos mais de acordo com a sua própria vibração, com a qualidade e a natureza dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas atitudes. Assim, muitas almas dilaceradas pelo remorso mais cruel obtiveram a bênção da reencarnação. Vão reencarnar, mas sabendo que é a última oportunidade que vocês terão de demonstrar real transformação. Mas estas almas, aceitando isto, reencarnam, vão tomar novos corpos sobre a Terra ou qualquer outro planeta. Mas não conseguindo se auto-perdoar, acabarão renascendo sob a experiência da depressão. Muitos que estão vivendo o processo de depressão hoje se encaixam exatamente nesta situação. A depressão é este sentimento mais ou menos consciente da falência das leis de Deus, do quanto eles foram transgressores dessas leis de Deus. E não conseguindo se perdoar, caem na tormentosa culpa que lhes rouba a alegria. O Espírito Irmão José, na obra Amor e Sabedoria, ele nos esclarece que tristeza sem razão aparente, no fundo, é aborrecimento inconsciente conosco. Insatisfação, talvez, pela maneira com que estamos vivendo ou administrando situações pessoais. Olha que esclarecedor. É insatisfação com a gente. Insatisfação conosco, espíritos, da forma como nós temos conduzido a nossa vida ou temos administrado situações pessoais. Quanto processo depressivo produzido por aquilo que a gente vai guardando ao invés de enfrentar e resolver, que a gente vai acumulando ao invés de dialogar para que tenha um outro encaminhamento. Quanta coisa dentro de nós produzindo agonia e tristeza por não sabermos lidar com isto. Já na obra Sentir Deus, o espírito, para sentir Deus, o espírito Hermâncio Dufour volta e sinaliza que as depressões são cursos intensivos de aprendizado na descoberta das velhas mazelas da alma, das quais estamos fugindo há milênios. Lembra da tal da sombra, da qual a gente foge, porque se encarar feio, se encarar mal, se encarar egoísta, se encarar orgulhoso, e a gente arranjando desculpa, ou então ignorando o que as pessoas dizem, se sentindo perseguidos, ninguém gosta de nós, mas chega uma hora em que a lei do progresso determina para tudo
E você vai precisar agora enxergar, ou seja, olhar para dentro para poder identificar quem você verdadeiramente é. E o que em você precisa de retoques, de ajustes, de mudanças que não podem mais aguardar. Por exemplo, segundo os Espíritos, o que melhor define a pessoa com depressão? O que melhor define a pessoa com depressão? Leia: a insatisfação. A banda Biquíni Cavadão, na canção Tédio, retrata muito bem esta situação, cantando assim: sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me desse tédio. Vejo o programa que não me satisfaz, pam, param, pam, pam, param. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Entenderam? E é essa... Aliás, essa é uma das preocupações com o depressivo. De que a vida em se perdendo todos os encantos, o sentido de viver desaparecendo, ele cria a ilusão de que deixando a vida estará melhor. Dizemos ilusão porque ninguém conseguirá deixar a vida, porque o espírito é imortal. E ninguém que cometa o ato infeliz de subtrair a própria vida conseguirá encontrar alegria no mundo espiritual, porque este é um ato de rebeldia, inclusive contra as próprias leis de Deus. É preciso que os nossos irmãos que atravessam essa delicada experiência que é da depressão, eles possam se conscientizar que ninguém que fuja dos enfrentamentos necessários à construção da própria felicidade poderá encontrá-la. Quando Deus nos oferece a bênção da reencarnação para que num novo corpo nós recomecemos aí do zero, enfrentando todos os reflexos, as consequências das nossas escolhas, Deus também nos instrumentaliza com todos os meios para que a gente possa superar e vencer estas provas. Porque Deus é amor. Ele nos dá o suporte da espiritualidade amiga na figura dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda. Nos coloca amigos, nos coloca familiares para que a gente possa vencer e desistir da luta, que significará adiá-la, porque precisaremos reencarnar novamente e novamente até que façamos a coisa certa. Adiar a luta não é um bom negócio. O espírito Hermâncio Dufour, na obra Escutando o Sentimento, nos diz que estar deprimido é um estado de insatisfação crônica. A maior insatisfação do depressivo consiste em não aceitar a sua própria vida, em não concordar com os desígnios do alto, com as implicações das leis de Deus. Ele reage àquilo que lhe chega, muitas vezes em revolta, sem entender que para que a sua vida fosse agora diferente, ele deveria tê-la construído de forma diferente lá atrás, reencarnação em reencarnação, através do conjunto de escolhas que ele fez até chegar até aqui. Ainda
que ele não tenha especificamente prejudicado a quem quer que seja, porque alguns podem estar aí pensando, não, mas eu não prejudiquei ninguém, eu não sou tão egoísta assim. O espírito necessita ser grato à vida. A gente não está aqui apenas para não fazer o mal. A gente precisa fazer o bem. O espírito precisa, portanto, ser grato à vida. Não pode continuar usufruindo dela apenas na condição de beneficiário, como se não tivesse que devolver nada a ela do muito que ele tem recebido. Lembre-se que do átomo obscuro ao astro mais fulgurante, tudo vive em regime de retribuição no universo. É dar para receber. Receber e devolver, alimentando a dinâmica da vida e demonstrando e fugindo do egoísmo, demonstrando que não se é egoísta. Reflitamos. Algo muito importante. Quando esta frase chegou à minha vida, eu me demorei muito debruçado sobre ela, buscando entender-lhe a sua dimensão maior. Pessoas existem que são infelizes porque não sabem ser felizes com a felicidade que têm. E isto é de Irmão José na obra Senhor e Mestre. Vou repetir novamente. Pessoas existem que são infelizes porque não sabem ser felizes com a felicidade que têm e, portanto, reclamam de tudo. E, portanto, são só insatisfação. Quando teriam muitas coisas para louvar, agradecer e se felicitar. Daí a gente chega à conclusão que não é querer ser feliz, porque querer todos nós queremos, é saber ser feliz. E esta sabedoria precisa ser desenvolvida dentro de nós. No mundo espiritual, meus queridos, só não trabalha aquele que está verdadeiramente doente. Se constitui dever do espírito deixar a condição de parasita espiritual, de sanguessuga espiritual e dar a sua cota de trabalho em benefício do grupo em que vive, da sua família, do seu trabalho, da sociedade. Sabem como os espíritos definem trabalho? Toda ocupação útil. Aquilo que é capaz de produzir uma utilidade para si, e principalmente para si e para os outros, é considerado trabalho. E nós precisamos trabalhar, porque o trabalho é uma lei universal. O ócio é o grande nutriente da depressão. Preste atenção nisto. O ócio é o grande nutriente da depressão. Ficar no cantinho, posição fetal, tudo escuro, sem fazer nada, é um péssimo negócio. Aprenda agora o que fazer com a banda molejão. Quando você não quiser fazer nada e disser, não, eu não estou com vontade de levantar, mas você tem obrigações a fazer, não, mas eu queria ficar aqui, eu não estou me sentindo muito bem. Nesta hora, você vai lá, levanta, impondo a sua vontade de espírito sobre o seu corpo, empunha de uma vassoura e canta assim. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. Lembra dessa? Exatamente assim. Ainda que num esforço sobre-humano, se impondo como espírito sobre o corpo, volto a dizer,
pegue uma vassoura e varra, nem que seja um cantinho do seu quarto. Se agarre às suas obrigações diárias, mesmo as pequeninas, tirar o seu prato da mesa, passar uma buchazinha no seu prato, olha, 1, 2, 3, 4, 5, o prato vai ficar um espetáculo. Se agarre às suas obrigações, aos seus deveres como mãe, como pai, como marido, como mulher, e faça do cumprimento dos seus deveres a medicação de que precisa, para se manter de pé, enquanto os remédios e as terapias fazem efeito. Sempre as terapias espirituais deverão estar junto com as terapias da ciência médica, com as medicações, com os fármacos que estiverem prescritos para você. Até que o seu médico lhe dê alta, até que o médico faça o desmame dessas medicações. Não acredite em nenhuma fórmula mágica para dizer, vamos fazer um tratamento espiritual e você não vai mais pegar nas medicações. Isto não é correto. Lembre-se de que as terapêuticas todas espirituais e materiais devem caminhar lado a lado. Com este procedimento de você estar fazendo o movimento que deve, no limite das suas forças, isso lhe ajudará a dizer ao universo e a quem você ama, e principalmente a você mesmo, que você não desistiu, que você continua lutando, e que essa doença não vai fazer você de refém por mais muito tempo, e que logo você verá cura dela. Que outra coisa define também a pessoa com depressão? Nós temos aqui a palavra rebeldia. Lilian, sou rebelde. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que sonhei e me deram tão somente incompreensão. Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz, e queria dar tudo o que há em mim, tudo em troca de uma amizade, e sonhar e viver, esquecer o rancor e cantar e sorrir e sentir só amor. A rebeldia, quando se une à insatisfação, se manifesta em falas assim: já que não tenho a vida que eu quero, também não quero a vida que eu tenho. Sabe quem disse isso? Um espírito. Durante uma comunicação, em uma reunião mediúnica na Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Um espírito que carregou a depressão para o mundo espiritual, para a erraticidade. Se a vida não é do jeito, não tem o colorido que eu desejo, eu também não quero a vida e vou subtraí-la de mim. Isso é rebeldia. Porque nem sempre a vida tem o nosso jeito. Aliás, volto a dizer, para que a vida seja diferente, nós precisamos fazê-la diferente. Você pode fazer a sua vida do segundo seguinte e da próxima reencarnação muito mais linda do que será se você não fizer nada diferente agora.
se continuar vivendo da mesma forma como você tem vivido até então. A sua felicidade, a sua vida estão em suas mãos. A depressão, ela nos convida à saída da imaturidade espiritual. E tornar-se maduro é entender que é preciso deixar de fazer o que se quer para passar a fazer o que se deve. Deixar de fazer o que se quer para passar a fazer o que se deve. Isto inaugura uma nova fase na nossa vida. Uma fase onde nós deixamos de ser crianças espirituais e passamos a ser espíritos mais capazes de produzir uma transformação real e em atitudes que repercutam em felicidade, em alegrias. Porque nem tudo que a gente quis fazer e fez no passado atraiu para a nossa vida aquilo que é capaz de oferecer a ela paz e felicidade. Vamos lá. A depressão, gente, também pode ser a consciência tomada pelo remorso. Algo pelo qual o espírito não se perdoa. O remorso por algo que eu não me perdoei. Neste caso, costumamos fazer uma grande besteira e um péssimo negócio. Movidos por um inconsciente sentimento de culpa, ou vamos para o auto-boicote, acreditando que não merecemos as bênçãos da vida, ou ficamos esperando a punição cair dos céus e se abater sobre nós. Só isto, de ficar esperando algo que você não sabe nem se venha, porque a lei de causa e efeito diz a cada um segundo as suas obras, mas às vezes a misericórdia de Deus abre o espaço para que o resultado da nossa semeadura só seja colhido por nós no momento em que a gente esteja mais fortinho, mais capaz de administrar esses reflexos das nossas escolhas infelizes. Olhe como Deus é bom. Então talvez a gente passe uma reencarnação toda esperando o sofrimento chegar e este sofrimento não chegue e a gente desperdiçou a reencarnação. Ao invés de se felicitar com ela, ao invés de se alegrar com ela, ao invés de produzir nela para atrair mais felicidade, mais felicidade, mais felicidade, a gente ficou sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a punição dos céus. Preste atenção. Nós podemos eliminar qualquer mal que nós fizemos agora ou antes, nos empenhando ao máximo na prática do bem. Essa é a escolha inteligente a fazer. Ao invés de boicotar a nossa vida, eu não mereço ser feliz, então qualquer coisa boa que chegue, eu corto. Qualquer coisa que venha, um relacionamento, uma proposta de emprego, a mente faz assim, eu não mereço ser feliz, e aí então eu já elimino qualquer chance disso dar certo, muitas vezes fugindo. Ao invés de fazer isto, vá, caia para dentro do bem que esteja ao seu alcance e modifique os resultados para a sua própria vida. Quando falamos em depressão, existem remédios que a medicina não tem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, item 11, nos diz assim: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves deleites.
as alegrias do coração. Olha que lindo! A beneficência, o bem feito às outras pessoas, nos dará neste mundo, aqui, sem esperar pelo mundo futuro, as alegrias do coração. E prestem atenção para isto que o Evangelho vai completar dizendo: que nem o remorso, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Fazer o bem às pessoas é tão revolucionário dentro de nós, no sentido de produzir felicidade, que mesmo uma alma que esteja tangida pelo remorso, consciente ou inconsciente, das besteiras que fez, que lembre porque fez por agora, ou esqueceu, embora esteja gravado no seu perispírito, porque foi em outras reencarnações e ele está sob a bênção do esquecimento. Mas no instante que eu apresento a minha consciência, uma atitude linda na direção do meu irmão, através da caridade, a minha mente diz: isso, adorei. Você é lindo. Você tem jeito. Você poderá fazer outras coisas ainda mais encantadoras para que você, apesar do que você fez, você se orgulhe de você. Porque você, a cada caridade feita, a cada movimento feito na direção do coração do outro, você deixa para trás aquela criatura egoísta e começa a se manifestar como um ser altruísta, que se preocupa com a felicidade dos outros também. Mais adiante, no mesmo capítulo, e no mesmo item 18, o Evangelho completa: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ao invés de deitado no seu quarto, o tempo voa, e lá aos céus, ó vida, ó azar. Erga-se, mesmo com dificuldade, peça a ajuda de alguém, me tire da cama, me leve com você junto na direção de uma obra de amor. Você vai ver o quanto enxugar lágrimas de quem passa fome, de quem vê os seus filhos sentindo a fome, e você ser a manifestação de Deus na figura do prato de comida, da sopa que se apresenta, para aquela pessoa renovar a fé em Deus e a fé nos homens. Você pode ser o veículo disto, de ver nos olhos daquela pessoa que ela lhe olha com um carinho, com uma gratidão e uma admiração que não tem tamanho. E isso vai lhe renovar por dentro. Você vai se sentir luz. Isso vai lhe fazer um bem enorme. Vai lhe dar uma paz no seu coração sem conta. E você voltará neste dia para o seu lar, se sentindo uma outra pessoa. Bem melhor, bem mais capaz. Se sentir de uma forma ainda mais forte e vibrante, como verdadeiro Filho de Deus. Vejamos a terapia espiritual para a depressão. Lembrando que sempre com a medicação e com a psicoterapia. Nos diz o Espírito Irmão José na obra Se Teus Olhos Forem Bons. Ele nos diz assim: a abnegação é a melhor terapia para os que experimentam indefinidos padecimentos psicológicos, aqueles aos quais a medicina não tem acesso fácil nem diagnóstico preciso. Daí, precisamos falar
da depressão como reflexo da nossa indiferença diante das dores do mundo. E levantamos então a expressão: fora da caridade há depressão. Angústias existenciais e depressões que se manifestam em crises persistentes se traduzem por cobranças da consciência. Aqueles que, tomando a causa pelo efeito, se entregam a longos tratamentos psiquiátricos, sem ousarem romper com a indiferença e o comodismo diante do sofrimento alheio que, direta ou indiretamente, engendraram, nos diz irmão José. Porque, indiretamente, quando nós nos omitimos, ou seja, vemos a dor se esfregando em nosso rosto e não fazemos nada, indiferentes, como na parábola do bom samaritano, quando os dois primeiros passaram e mesmo identificando aquele que sofria, gemendo, fizeram de conta que não era com eles, não foram tocados de compaixão. A caridade, meus irmãos, ela é precedida por este sentimento dos céus, chamado compaixão, que ela possa sempre nos arrebatar. Um remédio, portanto, antidepressão é a alegria de servir. Lembre-se sempre, sempre, sempre que sim, é necessário que a gente entenda a importância dessa vida aqui. Ela nos dá nova oportunidade de perdoar, amar, evoluir. Sim, já foram muitas vidas que vivemos e ainda teremos tantas para viver. Vamos usar a nossa inteligência e aproveitar a vida para aprender. E aí Moacir Mendes, o autor desta música, vem com um verso, com a estrofe e refrão que diz assim: aprender a amar, praticar o bem, vamos trabalhar, que a reforma vem. Aprender a amar, praticar o bem, vamos trabalhar, que a reforma vem. Os homens ainda não aprenderam que a chave da felicidade chama-se servir. É preciso que a gente se descentre, saia da gente mesmo. Que nos esqueçamos das nossas queixas nas tarefas de amor dedicadas aos nossos semelhantes. Eis a prescrição eficaz para que, com o indispensável auxílio do tempo, semelhante quadro depressivo em nossa vida não se repita ou se reverta completamente. E chegando ao nosso encerramento, eu quero dizer que se você quiser impedir que a depressão entre em sua vida, ou se ela já entrou, se você quiser mandá-la embora de vez, lembre-se, você é o porteiro de sua casa mental. E como porteiro, feche a porta para a depressão, cantando assim: pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais.
Olha o que você me fez, foi me trair. Agora arrependida quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu o cara carinhoso, fiel que te amava. Pegue o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Acabo de ficar solteiro, já desço aí com o dinheiro. Chame o táxi que eu vou pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que a depressão que vai sair, ela não pode mais subir, tá proibida de entrar. Meus amores, em nossas mãos, equilíbrio e saúde através da prática do bem. Em nossas mãos, equilíbrio e saúde através da prática do bem. Você gostou? Antes de sair, então, deixe o seu joinha clicando nesse dedinho que está aí. Compartilhe estas ideias clicando na seta com outras pessoas, principalmente aqueles que atravessam o quadro depressivo ou as suas famílias que igualmente sofrem com isso. E principalmente se inscreva no nosso canal. Receba o meu abraço de gratidão, um abraço carinhoso de Naum Castro e até o próximo Evangelho no Ar. Ah, se lembre, sábado, às 17 horas, também tem conversas sobre o amor. Um beijo.